Boa tarde, pessoal. Tudo certinho? Como é que vocês estão aí sobrevivendo a mais uma semana da pandemia? Tá certo, né? Vamos lá para mais uma aula. A gente vai abordar mais um sistema hoje, o sistema digestivo. Então essa aula já adianto para vocês, vai ser bem tranquila. Eu trouxe de forma bem objetiva para vocês, simples e objetivo, para a gente entender bem como funciona essa absorção, essa digestão do nosso corpo, beleza? Antes da gente começar, a gente vai fazer uma correção rapidinha da prova ali, né? Então, que eu prometi para vocês ali que antes da gente começar a nossa próxima aula eu ia fazer a correção, né? Aqui. Aí. Então, pessoal, para a gente falar rapidinho sobre a prova, todo mundo foi bem, né? Eu preferia que fosse de outra maneira. Eu gosto de fazer prova descritiva, dar um pouquinho de trabalho ali para a gente corrigir, né? São muitos alunos, né? Mas eu prefiro ver o que vocês entenderam, prefiro saber o que falta a gente abordar mais, ou o que vocês estão com dificuldade. Acredito que fica mais fácil para vocês também passarem para mim o que vocês sabem, né? Às vezes vocês não sabem a linguagem técnica, mas entenderam qual é a ideia da matéria ali, qual que é a função de determinado órgão, região, né? Enfim. Mas o que temos é a prova objetiva, né? Tentei dificultar um pouquinho para fazer vocês pensarem um pouco, mudei algumas palavras, deixei um pouquinho confuso, né? Para fazer vocês pensarem mesmo, tá? Fiz um pouquinho de pegadinha ali também, para vocês lerem, relerem, né? Tinha 2 horas para fazer e 10 questões e bem tranquilo, né? Mas todo mundo foi bem. Então, questão número 1, sistema vascular sanguíneo, um circuito de vasos, cujo centro é o coração, né? Um órgão muscular oco, contrátil. E o que a gente pode afirmar sobre isso? Que as veias são vasos sanguíneos que transportam o sangue do corpo para o coração. Então, as veias, já como o próprio nome diz, já faz o retorno venoso, né? São responsáveis pelo sistema venoso. A questão número 2 tinha algumas questões aí, né? Vou ler algumas. Em um adulto, circulam em média 5 litros de sangue, em cerca de 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. A gente pode afirmar também que as artérias são vasos com paredes elásticas, resistentes, tem músculo liso, elas pulsam, então elas vão estar facilitando o trabalho cardíaco, né? Então elas vão ajudar nessa ejeção do sangue, beleza? A número pessoal, para vocês eu fiz alguns, acho que se não me engano eu sorteei 12 ou 14, 12 questões, né? Então teve alguns que tiveram essas questões, algumas pessoas não, né? Então, para os movimentos de contração e relaxamento do miocárdio, eles vão estar ocorrendo de forma sincronizada, né? A gente tem um marca-passo no nosso coração, que é o nó sinoatrial, tá? Isso a gente viu até em vídeo, né? Então eu escrevi videozinho para vocês lá. Então, nosso coração é dividido em metade direita e esquerda, e cada uma dessas metades ela possui um átrio e um ventrículo. Então, na região superior o átrio, na parte inferior o ventrículo, né? Outra aqui. Sistema respiratório pode ser dividido em duas partes: via aérea superior, cavidade nasal, oral, faringe e laringe. Parte inferior, traqueia, pulmões, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares. Tudo bem? Nosso nariz, né? Principal passagem de ar inspirado e expirado. A gente pode afirmar nariz, composto por nariz externo, cavidade nasal, seios paranasais, tem a função de olfato, aquecimento, umidificação e filtragem do ar. Então, nessa questão, todas estão corretas, né? Os seios paranasais são cavidades situadas nos ossos do crânio. Então, a gente tem osso frontal, maxilar, esfenoide e etimoide. Então, nessas regiões a gente tem os seios paranasais, então os ossos paranasais, né?
Qual a função dos alvéolos pulmonares? Então, nos alvéolos pulmonares que a gente vai ter as trocas gasosas, tá? Músculos expiratórios. Então, a gente tem na parte de expiração, transverso abdominal, reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo, intercostais internos, tá? Pessoal, eu fiz algumas pegadinhas, tá? Então, tinha que ler todas as alternativas, palavra por palavra, tá? Que tinha algumas palavras que eu troquei ali para ver se vocês estavam entendendo a questão, tá? Em relação à composição do ar inspirado, nosso O2 ambiente, né? O ar ambiente, a gente pode afirmar que o O2 corresponde a 20,94% do oxigênio, né? Cuidado, pessoal. Isso aqui é da literatura, tá? Isso aqui eu trago da literatura. Se você jogar na internet, isso aí vai aparecer 21%. Então pode deixar vocês confusos, né? Então cuidado com, né, com essas pesquisas, tá? Nem tudo que você encontra na internet é fidedigno, né? Popularmente fala 21%, mas aí na questão da prova ali você pode acabar se confundindo, tá? Mas o correto é 20,94%, tá? Então sempre cuidar com esses detalhes de pesquisa, tá? Podemos citar alguns músculos inspiratórios. Então agora falamos do ex, agora do ins, né? Diafragma, intercostais externos, escalenos e esternocleidomastoideo, né? Musculatura inspiratória. E para finalizar, a traqueia é uma região com função de condução de ar, como demais outras estruturas, né? O que a gente pode afirmar nela? Formada por anéis em formas de C, né? Então coloquei algumas falsas ali, mas essa era a correta. Então acredito que foram essas 12 questões ali, se não me engano foi sorteada 10 para vocês, né? Então nessas 10 questões ali. Como já disse, a maioria do pessoal, acho que todo mundo foi bem, né? Bem tranquila. Tomara que na próxima a gente consiga fazer um pouquinho diferente a prova, talvez descritiva, né? Vamos ver como é que vai ficar as coisas aí, né? E tu vê como eu faço, tá? Vamos falar então do nosso sistema digestivo. Vamos dar início então ao nosso sistema. Então, sistema digestivo é formado por um conjunto de órgãos, cuja função é transformar os alimentos por meio de processos mecânicos e químicos. Então vai ter essa junção. Vai ser bem legal a gente ver como funciona. Esse sistema é responsável por fazer a ingestão, digestão, absorção e eliminação dos alimentos. Beleza? Ingestão, digestão, absorção e eliminação do alimento. Ele é composto por um tubo longo que contém os principais órgãos e glândulas no processo digestivo. Tá? Então a gente já vai ver como funciona todo esse trajeto. Né? Ele fala aqui como um longo tubo, né? É que ele funciona num trajeto. Né? Então vai ser bem legal da gente ver como funciona passo a passo. Então aqui, ó, o alimento passa pela boca, saliva, né? A gente já vai ver cada região ali. Ele já começa a umidificação do alimento e a digestão na boca. Esôfago, chega no meu estômago, eu tenho a ação da vesícula biliar lá do meu fígado, do pâncreas, que eles vão estar algumas enzimas digestivas para ajudar no processo de decomposição do alimento. Vai lá para o meu intestino delgado, vai fazer absorção no intestino grosso dos líquidos e vai sair lá pelo final do intestino, vai ser eliminado o que o meu organismo não aproveitou, tá? Então a gente vai ver todo esse trajeto na aula de hoje, tá? De forma bem objetiva, tá bom? Então, começando pela boca. Então estou lá dando início ao meu alimento, a minha alimentação, né? A boca é a porta de entrada dos alimentos no tubo digestivo. Corresponde a uma cavidade forrada por uma mucosa, onde os alimentos são umidificados pela saliva, produzidos pelas glândulas salivares. Com isso, durante a mastigação, os alimentos passam por um processo de digestão mecânica, pela ação dos dentes e da língua, e posteriormente pela atividade enzimática da pictialina. Tá, pessoal? Então, assim, estou comendo meu chocolate lá.
a saliva já umedece esse chocolate para facilitar a mastigação. Então, ele umidifica o alimento para facilitar essa quebra do alimento. Mas também a minha saliva já tem enzimas digestivas. Então começa a se digerir o alimento na minha boca. Então na minha boca começa a digestão, tá? Para quando chegar lá na parte mais inferior, começar a absorção. Então o alimento na minha boca, ele já, além da parte mecânica dessa quebra dos dentes, da mastigação, também tem uma parte química, que é a parte enzimática, através da saliva. Beleza? Então isso é bem interessante, que é uma coisa que a gente não imagina, né? Na nossa boca já tem essa parte enzimática, né? Para fazer essa quebra, para ter absorção do alimento. A presença de alimento na boca, assim como visão e cheiro, estimulam as glândulas salivares a secretar saliva, que contém enzima amilase salivar ou pictialina. Então, pessoal, eu tô aqui assistindo a aula. Lá a minha esposa, meu marido, a minha mãe, meu pai tá fazendo a janta lá. Tô sentindo o cheiro da comida. Já tá me dando água na boca, né? Então vocês estão aí, passa uma propaganda na TV lá de um bolo, de um churrasco, né? Dá aquela sensação de vontade, de apetite. Aumenta a produção de saliva na boca. Então, aquele popular diz lá, essa comida está de dar água na boca, né? É real, né? Você vê o alimento, você sente o cheiro, a tua produção de saliva aumenta. Já é o sistema sensitivo lá, como a gente já comentou, se preparando para receber o alimento. Tá? É o meu sistema nervoso central se preparando para eu me alimentar. Né? Mesmo que eu não vá pegar não vou ter contato com esse alimento aí, mas já é uma indução, né? É um detalhe. Quanto que vocês acham que a gente produz de saliva por dia? Quantos ml ou litros? Cada indivíduo produz em média 2 litros de saliva por dia. É bastante, né? 2 litros de saliva por dia. Então é bastante saliva, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, saindo da nossa boca, a faringe, que a gente já comentou na aula do sistema respiratório, né? Que ele trabalha tanto na parte digestiva quanto na parte respiratória, que é a minha garganta, né? Situada no final da boca, é um canal comum entre o sistema digestivo e respiratório. Por ela passa o alimento e vai em direção ao esôfago, que ali vai se dirigir também o ar à laringe. Então, a laringe a gente já falou na outra aula, né? Que é a parte do sistema respiratório. Hoje a gente vai ver o que é esse esôfago, como que ele trabalha, tá? Isso é bem legal, pessoal. Nosso esôfago, canal que liga a faringe, a minha garganta, ao estômago. Localiza-se entre os pulmões, atrás do coração, atravessa o músculo do diafragma, que separa o tórax do abdômen. Então, o meu diafragma lá. O alimento, ele leva de 5 a 10 segundos para percorrer. Tá? Eu como meu chocolate lá, de 5 a 10 segundos ele vai chegar no meu estômago. O esôfago é um conduto musculoso, controlado pelo sistema autônomo. Então, a gente já tem uma ideia de que tipo de músculo que está trabalhando aí, né? Assim, por meio de ondas de contrações, o conduto musculoso vai espremendo o alimento e levando em direção ao estômago. Então, que músculo será esse que a gente tem aí? Musculatura lisa, né? Então eu tenho a musculatura lisa, ele vai tendo contrações involuntárias e o músculo vai se contraindo e empurrando o alimento até o meu estômago, aquele bolo alimentar, né? Já mecanicamente triturado na boca, já umedecido pela saliva e começando a digestão enzimática, ele vai indo em direção ao meu estômago. Os movimentos peristálticos, que é essa contração da musculatura lisa do estômago, permite que o alimento seja engolido, mesmo a pessoa estando de cabeça para baixo. Entendeu? Então, mesmo que você esteja lá, você comer uma feijoada lá e plante bananeira,
né, que não vai ser muito legal, mas o alimento vai ir para o teu estômago, né, através dessa contração. Então, o alimento está passando, ele vai se contraindo, contraindo, contraindo e vai empurrando o bolo alimentar até o estômago, através dos movimentos peristálticos. Esses movimentos peristálticos eu vou ter tanto aqui no esôfago quanto no intestino. Então a gente vai ver no intestino que também tem esse movimento peristáltico, que é a contração da musculatura empurrando esse bolo alimentar. Tá bom? Saí do meu esôfago. Vou chegar no meu estômago. Então meu alimento já percorreu todo esse trajeto. O estômago é um órgão que liga o esôfago ao intestino delgado. Sua principal função é a digestão dos alimentos. Então, não é no estômago que vai ter absorção, vai ser a digestão, vai ser a quebra dessas partículas. É um músculo circular que existe na parte inferior, permite que o estômago guarde cerca de 1,5 litro de comida. Tá? Aí depende de indivíduo para indivíduo, né? Tem indivíduo que é menos de 1 litro, tem indivíduos que é 5, 6 litros, né? Brincadeira, não tanto, né, pessoal? Mas é que você entender que o nosso estômago ele é também de musculatura lisa. Tá? Então ele também é um órgão que tem bastante parte muscular. Então ele é elástico, né? Então ele se dilata. Então quando eu me alimento, como demais, ele aumenta de tamanho. Através de algumas contrações ele vai empurrando para o intestino esse líquido ali que tem já a dieta, né? Então o bolo alimentar que está em digestão ali, através de pequenas contrações, ele vai indo para o intestino. A mucosa gástrica é recoberta por uma camada de muco, que protege da agressão do suco gástrico, que é bastante corrosivo. Então, eu tenho uma mucosa em toda a região do meu estômago, porque o que eu tenho no meu estômago é um suco gástrico. Então ele é muito, muito corrosivo. Chega o alimento ali, ele já começa a se degradar, começa a se quebrar. Então, ele faz essa proteção na musculatura lisa. Tá bom, pessoal? O simples movimento de mastigação dos alimentos já ativa a produção do ácido clorídrico no estômago. Contudo, somente com a presença do alimento de natureza proteica, né, que se inicia a produção do suco gástrico, uma solução aquosa composta de água, sais, enzimas e ácido clorídrico. Então, isso que vai ser o nosso suco gástrico ali, né? A digestão gástrica dura em média de 2 a 4 horas. Nesse processo, o estômago sofre contrações que forçam o alimento contra o piloro, que se abre e fecha, permitindo que pequenas porções cheguem ao intestino delgado. Então aqui, ó, para vocês verem o piloro. Então é essa saída aqui, ó. Então ele vai ir para o intestino delgado, tá? Tá vindo alimento aqui do meu estômago, ele entra aqui, a gente pode ver a musculatura lisa aqui. Ele tem aquela mucosa que recobre aqui, ó, que recobre toda a parede do estômago. Então aqui ele vai ter todo aquele ácido, né? Vai chegar ali o alimento, vai começar a se degradar, a se quebrar e através de contrações da musculatura lisa, pequenas porções vão ir para o meu intestino. Para lá no intestino, isso sim, ter a absorção. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Como eu falei para vocês, estou trazendo de forma bem objetiva para nós entendermos como funciona esse circuito, tá? A aula que vem a gente vai falar do sistema endócrino, vai falar da parte do metabolismo, da parte hormonal. A gente vai abordar um pouquinho isso aí também. Então vai ser um complemento dessa aula, tá? Tá. O alimento está passando ali para o meu intestino. Eu tenho ações de algumas glândulas, tá? Eu tenho o meu pâncreas. O pâncreas comporta dois órgãos extremamente imbricados: pâncreas exócrino e endócrino. Tá? Como eu falei, a gente vai falar aula que vem da parte hormonal também, tá? Mas aqui, o pâncreas exócrino produz enzimas digestivas, que é o que nesse momento interessa para a gente, tá? Em estruturas reunidas denominadas áquinos, né? Ou ácinos, né?
estão ligadas através de finos condutos, por onde sua secreção é levada até um condutor maior que desemboca no duodeno durante a digestão. Então, isso vai ajudar na absorção do alimento que está saindo do estômago. O pâncreas endócrino secreta hormônio insulina e glucagon, já trabalhados no sistema endócrino, que a gente vai ver, no caso, no sistema endócrino, tá? Opa, aqui. Tá, então, para a gente ver aqui, aqui eu tenho o meu pâncreas, ele está na primeira porção do meu intestino, tá? Então ele vai jogar essa secreção e vai ajudar a neutralizar também o pH. Ele sai um líquido muito corrosivo do meu estômago, junto com esse líquido do pâncreas, ele vai neutralizar o pH. Então vai facilitar a absorção, porque ele vai se equivaler a esse pH. Ele vai estar vindo muito ácido do meu estômago, ele vai neutralizar, tá? Porque a gente já viu ali que ele é bem corrosivo, ele vai chegar no meu intestino, pode fazer alguma lesão. Então aí está a ação do pâncreas, que vai neutralizar o pH através dessa secreção, tá bom? Então pode ver que o pâncreas ele se encaixa bem na primeira porção do intestino. Outra glândula ali, outro órgão que ajuda no processo digestivo é o meu fígado. É o maior órgão interno e ainda um dos mais importantes. É a mais volumosa de todas as vísceras, pesa cerca de 1,5 kg no homem, e na mulher cerca de 1,2 kg a 1,4 kg, tá? Aqui no meu fígado eu tenho aqui as vias biliares, né? E a vesícula biliar, tá? Isso é bem importante que a gente vai entender o porquê. Então, as funções do meu intestino, do meu fígado, desculpa. Armazenar ferro e vitaminas em suas células, metabolizar lipídios, vesícula biliar. Então, ele vai estar secretando, vai estar liberando essa bile, que é uma secreção que ajuda na quebra de gorduras. Entenderam, pessoal? Então, a importância da vesícula. Quem já fez cirurgia de vesícula aí, algum familiar fez, sabe que tem que seguir uma dieta depois disso, né? Provavelmente por muito tempo, ou até para sempre. Vai comer uma costela, vai comer uma carne gorda, você passa mal, dá muita dor abdominal, né? Porque quem ajuda a quebrar, a desintoxicar o meu metabolismo, até na parte digestiva, principalmente da parte de gordura, na parte digestiva, é a vesícula biliar. Então quem tira essa vesícula perde esse auxílio, tá? Então tem que comer uma comida mais leve, menos tempero, menos gorduras, né? Tem que se readequar, né? Outra função do meu fígado, isso é bem importante, pessoal. Degradar álcool e outras substâncias tóxicas, auxiliando na desintoxicação do organismo. Então, chega lá sábado de manhã, né? Domingo de manhã, tá aquela dor no fígado, né? Haja chá de boldo, né? Para ajudar a desintoxicar esse organismo, né? Quem gosta de uma caipirinha, uma cerveja, vinho quentão, chopp, né? Então, aí está a importância do nosso fígado, né? Então, quando você exagera demais no final de semana, tem que ser final de semana só, né? No final de semana, você tá com aquela dor abdominal, aquele desconforto, aquele mal-estar. Haja Epocler, né? Haja Engove, chá de boldo, né? Que ele vai estar ajudando o fígado para fazer essa desintoxicação do teu fígado, tá? Então essa é uma das funções bem importantes do nosso fígado. Também ele trabalha como o nosso fígado passa é bem vascularizado no caso, corrente sanguínea passa abundante ali. Ele também tem a função de destruir hemácias, então células sanguíneas já velhas, né? Então, resumindo tudo isso, ele vai estar secretando a bile, que atua na digestão de gorduras, né? Então ele vai ajudar nessa quebra de moléculas de lipídios, né? Então, a gente viu ali, chegou no estômago, vai passar para o intestino. Nessa passagem, eu vou ter a ação do pâncreas, que vai jogar ali a sua secreção, tá?
para neutralizar o pH, para deixar aquele bolo alimentar mais com o pH ácido, né? Porque ele está saindo de um ácido clorídrico ali, como se fosse, junto com sais, águas lá, e do suco gástrico, e chega ali no intestino. Para não, como ele é muito corrosivo, para não lesionar o meu intestino, o pâncreas auxilia neutralizando o pH. Para ajudar na quebra de gorduras, eu vou ter a ação da vesícula biliar, né? Da bile, no caso, que fica no meu fígado. Beleza, pessoal? Tranquilo até agora? Então, saindo lá do meu intestino, do meu estômago, chegando no meu intestino. Então tem a região do duodeno ali, a primeira porção, intestino delgado, intestino grosso. A gente vai especificar cada um aqui, tá? Intestino delgado é revestido por uma mucosa enrugada que apresenta inúmeras projeções. Está localizado entre o estômago e o intestino grosso. Ela tem a função de segregar as várias enzimas digestivas. Então, como eu já falei ali para vocês, do pâncreas, do fígado, né, naquela primeira porção. Dando origem a moléculas pequenas e solúveis, a glicose, aminoácidos, glicerol. Então, aí eu vou estar absorvendo. Eu vou pegar todo aquele bolo alimentar e aí vai estar entrando para a minha corrente sanguínea. Então, aí, no intestino delgado, que vai estar a absorção. Tá? Aí que vai fazer todo o sentido essa sequência, esse tubo aí, esse caminho do bolo alimentar. Então, aí que ele tem que chegar para fazer a absorção, para transformar aquele chocolate em glicose, tá bom? Então, aquele chocolate que eu comecei a pôr lá na boca há um tempo atrás, agora chegou no intestino delgado. Então, esse chocolate vai virar glicose, beleza? O intestino delgado é um tubo com um pouco mais de 6 metros de comprimento, por 4 centímetros de diâmetro, e pode ser dividido em 3 regiões. Duodeno, cerca de 25 centímetros, jejuno, cerca de 5 metros, e o ilho, cerca de 1,5 centímetros. Então aqui a gente já pode saber, assim, a primeira porção, duodeno, que é onde vai receber essas enzimas para ajudar na absorção, os primeiros 25 centímetros. Nos outros 5 metros, então a gente pode ver que a maior porção do intestino delgado é para fazer absorção. Então, na primeira parte, ele vem ali, neutraliza pH, começa com enzimas para quebrar as moléculas. Primeiro, nesse curto, esse curto pedaço ali, espaço, né? E na região do jejum, 5 metros, ele vai fazer absorção, tá? Junto com a região do ilho, né? Mas a principal região de absorção, nós temos aqui, jejum, tá? Tá, a gente falou ali na captação das moléculas, né? Mas a gente também tem que ver a parte líquida, né? Então, saindo dessa região do intestino delgado, eu vou para os finalmente, né? Vou para a parte final do meu sistema digestivo, que é o intestino grosso. É o local de absorção da água, tanto a ingerida quanto as secreções digeridas, né? Digestivas, no caso. Glândulas da mucosa do intestino grosso secretam muco, que lubrificam as fezes, facilitando seu trânsito e eliminação pelo ânus. O intestino grosso não possui vilosidade, nem secreta sucos digestivos. Normalmente só absorve água, em quantidade bastante considerável. Como o intestino grosso absorve muita água, o conteúdo intestinal se condensa até formar detritos inúteis, que são evacuados. Então, as fezes, né? Então, passou tudo aquilo pelo trajeto que a gente falou até agora, do sistema digestivo, né? Boca, faringe, esôfago, estômago, ali a primeira porção do intestino delgado, duodeno, jejuno, ilho. Absorveu glicose, gordura, carboidrato, proteína, tudo foi absorvido naquela região. Chegou no intestino grosso, ele vai enxugar, vai secar esse bolo alimentar, que já não é mais bolo alimentar, né? Já é o que sobrou de todo o trato digestivo. Então ele vai fazer essa absorção dos líquidos, né? Da água, vai condensar.
já absorveu todas as proteínas, gorduras, glicose, tudo que tinha que absorver. Chegou ali, no intestino grosso, absorveu a parte líquida, meu organismo não quer mais. Então já aproveitou tudo que tinha. Agora ele vai ser evacuado. Então ele é transformado em fezes e é eliminado do meu corpo. Pessoal, como eu falei, hoje eu trouxe de forma bem objetiva, tá? Eu acho que assim ficou uma forma bem completa da gente entender como funciona todo esse sistema digestivo, tá? A gente já tinha falado um pouquinho de algumas regiões ali na aula passada, e a aula que vem a gente vai falar do sistema endócrino. Daí sim vai ser um pouquinho mais pesado, tá? Então vai ser uma aula um pouquinho mais, não vou dizer chata, porque não é chata, né? Um pouquinho mais complexa, tá? Mas é bem interessante, tá? A parte hormonal aí a gente vai ver como o meu sistema esquelético, o meu sistema muscular, o sistema circulatório, o meu sistema nervoso, o sistema digestivo principalmente, como ele atua com a ação da parte hormonal. Então, aula que vem a gente vai estar complementando esses sistemas. Beleza, pessoal? Então, hoje foi uma aula bem tranquila, né? Acho que ficou bem explicadinho para vocês aí. Das 20 horas às 22, eu estou disponível no nosso grupo de WhatsApp, né? Para a gente discutir lá, tirar algumas dúvidas lá e falar sobre a nossa aula, beleza? Então, daqui a pouco a gente tá lá. Beleza, pessoal? Abraço, até depois.